O vídeo dessa semana vai ser para falarmos sobre um assunto bem importante, que é a autossabotagem. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é psicovaleriafagundes. Sou psicóloga, trabalho na preparação integral para as provas de vestibular e para as provas do Enem. Então vamos falar sobre este assunto que é muito importante. Vou explicar para você então o que é autossabotagem. Quando a gente tem algo muito importante para a gente realizar, muitas vezes a gente vai adiando essa tarefa. A gente vai fazendo coisas mais prazerosas, coisas que a gente não sente assim que vai exigir tanto, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer um simulado, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que terminar alguns exercícios. A gente sempre coloca essas tarefas, se a gente não tá muito com vontade de fazer, a gente vai adiando, a gente vai colocando elas para deixar aí em 10º plano, em 20º plano, a gente vai colocando ela para depois. E aí a gente vai colocando coisas muito mais prazerosas, como assistir um filme, sair com um amigo, responder alguma outra matéria que a gente tenha mais vontade. Então, a autossabotagem é justamente isso, a gente vai colocando coisas prazerosas, né, em primeiro plano e deixando aquilo que talvez seja mais importante para depois. Mas Valéria, as coisas prazerosas e as coisas importantes, elas não podem andar juntas? Elas podem, mas às vezes elas não andam, né? Muitas vezes por uma questão assim de ter tarefas para serem cumpridas, para terem atividades que a gente tenha que decorrer ao longo da nossa vida, tem coisas que a gente precisa fazer, mas nem sempre aquilo é tão prazeroso. A gente aprende a colocar algumas tarefas que estão na nossa rotina, então a gente aprende a estudar, a gente aprende a sentir vontade e prazer no nosso estudo, isso sim. Então, as matérias, às vezes, que a gente realmente não gosta, a gente não sente prazer, a gente aprende a gostar dela a partir de técnica que a gente começa a utilizar na nossa vida, né? Então a gente começa a gostar disso que a gente está fazendo. A autossabotagem é justamente isso, a gente vai deixando todas as nossas coisas para depois. A gente tem que trabalhar em dois grandes pontos, tá? Que eu gosto muito de analisar, primeiro com o paciente, primeiro com o aluno que eu tô trabalhando, tá? Então, às vezes, a pessoa tá muito cansada realmente, e aí não é uma questão de autossabotagem, é uma questão do corpo pedindo que essa pessoa literalmente pare, que ela tenha um momento para poder recarregar as suas energias, para poder se conectar de novo no seu propósito, para que possa aí ter um melhor desempenho, uma melhor performance nos seus estudos. Porém, contudo, entretanto, há algumas questões que a gente precisa ficar de olho, que é, sim, a procrastinação. Então, a procrastinação a gente vai adiando, né, todas as nossas tarefas para depois. Então, a gente começa a entrar no processo de sabotagem. E nós temos uma questão que é bem importante, que são os nossos pensamentos sabotadores. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar, enfim, né? São os nossos pensamentos sabotadores. O que são eles? São pensamentos, são frases que partem, né? Que acontecem, que surgem na nossa cabeça, que muitas vezes nos impedem de a gente alcançar, de a gente conseguir, de a gente, muitas vezes, de ser aprovado, inclusive, né? Porque a gente não se sente capaz, a gente tem aí algumas crenças enraizadas, situações da nossa vida, né, que a gente foi sendo, né, desenvolvido e que a gente enraizou que a gente não tem capacidade nenhuma de ser um profissional qualificado na área que a gente deseja. Valéria, como é que eu descubro isso? Uma das técnicas que, assim, que a gente pode fazer é se dar conta dos pensamentos que aparecem. Eu acho que eu não posso, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu sou burra, eu acho que eu sou incompetente, as pessoas vão rir de mim, o que as pessoas vão pensar a meu respeito se eu não fizer tal coisa, se eu perguntar em sala de aula, se eu fizer essa pergunta, o professor vai achar que as pessoas vão rir de mim, ou o professor vai achar que eu não sei nada. Isso são frases, né? São frases que partem, que surgem na nossa cabeça. Estas frases a gente chama de pensamentos. E muitos desses pensamentos, a gente entende eles, dependendo da forma como eles interferem na tua vida, da forma de comportamento que você tem, como um pensamento sabotador. A maneira como eles surgem, a maneira como eles se comportam, ou seja, a maneira como você se comporta diante disso que você está pensando, você pode estar entrando numa volta, num mecanismo de ação, de resposta a essa situação, como um mecanismo mesmo de sabotagem. Eu tive já pessoas que, acompanhando, a pessoa passava e conseguia ir muito bem nas matérias, estudava, gabaritava, ia pro vestibular e gabaritava tudo. E chegava algumas provas que ela não conseguia, assim, ela fazia o vestibular, ela gabaritava todas, ou ela ia muito, mas muito bem mesmo, mas chegava uma matéria
que ela ia, quase zerava, assim. No outro ano, a mesma coisa, mas numa outra matéria bem diferente. Então, assim, e a gente começou a investigar que não eram questões de falta de conteúdo, né? Então, a gente também tem que entender isso. Se as tuas dificuldades, a diferença que está fazendo com que você não seja aprovado, está correlacionado, está relacionado com uma falta de conteúdo, uma falta de aprendizado, ou tem a ver aí com uma questão emocional mesmo, né? Que são esses pensamentos, são essa dificuldade comportamental e emocional de você se sentir capaz de ser aprovado, de você se sentir capaz de conquistar a tão desejada vaga. São N situações, né, que a gente tem que avaliar, e cada pessoa, para poder ganhar, para poder melhorar as suas performances, para realmente alcançar o seu desejo, né? Ser aprovado, ser qualificado, ir bem no vestibular, ir bem no Enem, enfim, ir bem na prova que você tanto deseja. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, assine as notificações, faça o seu comentário, porque é assim que eu consigo mensurar se esse assunto está sendo muito importante para você ou não. Combinado? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!